Existem personagens de ordem paranormal que a gente pode ter tido uma informação aqui e ali, pode até ter visto na série, mas que simplesmente sumiram. Vamos trazer alguns exemplos nesse vídeo aqui. Começando, você se lembra do Wiki, aquele ocultista bem estiloso, scripta que estava nos corredores do episódio 19? Você sabia que era para ele ter uma irmã? Bom, na verdade ele tem uma irmã, que já foi apresentada, já apareceu junto com ele no episódio 6. E era para ela estar no episódio 19 também, num puzzle de caixas, que ela ia ficar jogando caixas na direção dos agentes. Mas pelo episódio estar muito grande, o Selbit resolveu cortar. Mas dado a isso, o irmão dela acabou morrendo. E a gente nunca mais teve nada dela. Ela apareceu uma única vez no episódio 6 e ficou por isso, não aparecendo nem em Calamidade. Talvez ela esteja buscando uma vingança, talvez ela tenha abandonado essa vida. Talvez o Selbit tenha esquecido, provavelmente não. E certamente veremos ela em Apocalipse. Ou talvez em alguma missão paralela, em alguma outra coisa. Mas ela tá por aí. Uma das últimas scriptas que sobraram. O nome dela, Mashta, é uma referência, provavelmente uma referência, né, que não é claro, a Mashta de Kish, que é o nome do primeiro rei sumério da dinastia Kish. Essa curiosidade tá no Wiki, eu não ia fazer ideia disso se não tivesse na Wiki. Muito obrigado de novo, Wiki, por estar fazendo seu grande papel ajudando a comunidade. E ainda se mantendo dentro dos scriptas, em Calamidade ocorreu a guerra entre os scriptas, a Ordem, o Hellhunters e o Obscritê, e vários estavam lá e morreram. Vários que foram apresentados em Calamidade e outros até em Desconjuração. Mas teve um ocultista que apareceu em Calamidade, que foi apresentado em Calamidade, e não foi pra essa guerra. Ou pelo menos a gente não viu ela. E tem pouquíssima coisa sobre ela, e já foi o suficiente pra ela ter alguns fãs. Eu incluso nesse meio. Que é a Blair. Ela tem... A gente mal tem coisa sobre ela. A wiki é muito curtinha, então dá pra descrever a aparência física dela, que é cabelo roxo, cega, segura um livro, tatuagens e afins. E o meu único fator de se importar com ela é porque ela não tinha por que não aparecer. Ela parece fraca. Ela só usou o ritual de cura no Boris e não fez mais nada além disso. Mas Blair é um nome bem intenso, remete diretamente à bruxa, que é uma coisa que a gente não viu sendo explorada em Ordem, bruxas, que seria uma temática bem interessante. Então, tudo me leva a crer que nós teremos alguma coisa no futuro envolvendo ela. Ou pode ser não ser nada. Ela pode ter morrido e foi fora da tela, apesar de eu duvidar um pouco. Porque vocês sabem como é que o Selbit é, não pode ter uma oportunidade que vai ter coisinhas sobre. Ai, bonitinha, nossa assistente. O som nela Que? fica ruim, não. Que bonitinha. Ela tá, tipo, olhando pra vocês. Ah, eu posso ajudar em alguma coisa? A gente quer saber onde é pra ir. O menino ali falou que a gente tinha que subir no escritório, mas a gente Parece não sabe. que eles cercaram a líder dessa mansão no escritório de cima. Você. Olha pra mim, menina. Você tava lá nessa hora? Eu acabei de ser transportada pela Hannah. Tadinho, tá muito... Desculpa. Não, sem problema. Você quer descansar um pouco ou tá bem? Eu tô bem. Você precisa que eu faça alguma coisa, Gal? Não, só se você quiser ir com a gente. Ou você quer ficar por aqui esperando? Eu posso acompanhar se você quiser que eu acompanhe. Vai da tua vontade. E eu vou andando. Não, mas aí fudeu, que aí não tem vontade, não sei se você percebeu, E né? eu vou andando. Não, ela tá tímida, mas talvez ela quer companhia. Eu não quero forçar ela, eu só vou andando. Pra ver se ela vai atrás. Vocês vão passando, então, pela mansão. Eu vou pegar vocês aqui. Tomara que vá, porque eu gostei dela. Eu vou... Ela vem acompanhando vocês mais Ai, distante de adorei, trás, ela é assim. simpática. Eu vou estar muito E pra finalizar esse trio de scriptas, temos o Alfredo Leone. Isso mesmo, pra você que não lembra, ou que não viu Calamidade, tem um traidor dentro da família Leone, que traiu toda a família, principalmente o líder da família, o Marcos. Que ele não pôde fazer nada porque o Alfredo estava prendendo ele dentro do cofre. Mas basicamente ele se sentiu humilhado pela família desde sempre. E na oportunidade que ele teve, ele traiu a família, deixando que os scriptas matassem todo mundo e é os guri. Daí, depois que
o Marcos morreu e o Alfredo teve a oportunidade de conversar com o Gal e companhia, ele se uniu aos Scriptas. E também teve cicatrizes em formato de sigilo de conhecimento que o Gal fez nele. Eu lembro desse momento porque ficou bem marcante na minha memória. Eu gosto de tatuagens scriptas. Não que sigilo sejam scriptas, mas... enfim, você entendeu. E uma curiosidade bem aleatória, mas como alguns de vocês sabem, eu gosto muito de tokens e eu faço bastante tokens. Tem uma página só disso. E... inclusive segue lá. E o Alfredo, ele tem um token alternativo muito único. Ele tem o token padrão dele, que é esse, e tem esse token com cartas, que... eu nem lembro qual que era o contexto disso, pra ser bem sincero. Mas é interessante ele ter cartinhas. Aqueles que me humilharam minha vida inteira foram humilhados tão facilmente por vocês. Acho melhor eu ir pro lado que tem mais força mesmo. Você quer vir com a gente? Sim. Você consegue me deixar forte igual vocês? Depende das suas motivações. Ele vai pra você. Eu só quero força. Eu só não quero ser fraco. Eu não quero mais ser humilhado. Você tá disposto a acabar com tudo? Todo o paranormal? Pra sempre? Eu honestamente não me importo com paranormal, com leões. Eu só quero me sentir forte uma vez. Eu quero poder humilhar pelo menos uma vez. No final, aqueles que me humilharam. No minha vida final, inteira. você também vai acabar. Mas eu te prometo a força que você quer ter. O que eu preciso fazer? Vamos com a gente. Agora vamos voltar um pouquinho no tempo e descer um pouquinho o mapa do Brasil. Voltar no tempo, entendeu? Voltar no tempo. Imagina você ser o delegado de uma cidadezinha pequena que tem que lidar com um suposto grupo de investigadores que estavam resolvendo um caso. Eles tentam te enganar, te manipular, e você acaba caindo, porque afinal você nunca lidou com coisas assim. E ao final, quando você encontra eles de novo, depois de 20 minutos eles entrarem numa floresta e te enganarem, você encontra um deles sem braço, um morto, 2 quase insanos e uma 50 anos mais velha. Então, estou falando do nosso querido Victor Hot, que ganhou uma aparência nova na HQ, tá aí na telinha. Ele usava um token bem qualquer coisinha antes. E tudo leva a crer que ele voltará a aparecer. Principalmente considerando que já foi confirmado que em Apocalipse nós teremos Carpazinha de novo. Então acredito que ele terá que lidar só com o Arthur. Que ele talvez ele já até conhecesse o Arthur, né? Imagina, ele encontra ele de novo e ele tá completamente transformado pelo paranormal. Bom, e também, o que será que aconteceu com o nosso querido Victor Roth? Será que ele tentou entender o porquê que aquele incêndio aconteceu? Será que ele tentou ir para Santo Berço? Será que ele encontrou com um certo Dante cego que resolveu ir para Carpazinha cego sozinho? Não sabemos, mas descobriremos em Apocalipse. Estou deveras animado para essa temporada, meus queridos. E ainda se mantendo entre policiais, durante a sessão 0 de Calamidade a gente conheceu o Felipe Firmino, que era um policialzinho bem retraído de Bariguará. E ele era fã da Ordem, ele queria participar da equipe da Ordem. E ele sobreviveu, né? Passou bem perto de morrer, mas foi curado e está vivo por aí em algum lugar. Talvez encontremos ele novamente. Mas é mais provável que a gente encontre ele numa missão secundária do que em Calamidade por si só. Porque afinal ele é um policial de Bariguará. Eu duvido que eles vão voltar para Bariguará. Mas quem sabe, né? O Selbit e o Stefano e o Biff são imprevisíveis. Mas vejamos o que o tempo aguarda para o nosso grande Felipe Firmino. Agora vamos falar de um caso bem interessante. Tá vendo esse personagem aí? Bom, ele é um muambeiro que foi usado como exemplo no Sobrevivendo ao Horror para essa trilha. Mas que originalmente ele era um personagem para aparecer em Calamidade. É um NPC criado em 2021. E só que ele nunca acabou aparecendo porque o objetivo original de Calamidade era ter mais episódios do time dos Scriptas. Era para ter mais de 10 episódios, uma coisa assim. E ficou inviável porque, né, era muito difícil fazer isso, principalmente com a produção que tinha na época.
talvez isso mude em Calamidade, que tem altos palpites sobre isso, mas que deixa pra um vídeo só sobre Apocalipse. Eu falei Calamidade, é Calamidade parte 2, mas pra Apocalipse talvez isso mude, tem algumas teorias, mas enfim. E esse tal personagem, chamado Klaus Zakhav, era pra aparecer na storyline deles, só que acabou sendo cortado. Mas como tem um design novo, que fizeram questão de colocar ele no Sobrevivendo ao Horror, e o Raziel também está, e ele foi um personagem bem importante, creio que esse cidadãozinho pode voltar a aparecer em algum breve momento. Daria pra teorizar algumas coisas sobre, tipo, por que ele usa uma roupa tão estranha, Klaus esse nome aí, ou seja, ele vem de algum lugar longe, como que isso encaixaria na storyline dos scripts, porque eu esqueci de comentar, mas no Sobrevivendo ao Horror tem aquele meio que tem o nome dele e embaixo tem o que ele é, basicamente. Ele é membro do mercado oculto. Mercado oculto? Isso nunca foi comentado em nenhum momento de ordem. Mas se tem uma arte dele, talvez em algum momento isso pode voltar a aparecer. E eu queria muito saber como que isso está relacionado ao storyline dos scripts mesmo. Porque mercado oculto, por que o Kian ia precisar de um mercado oculto? Não sei, mas só temos o que teorizar. Talvez ele apareça em Apocalipse. E é isso. É uma situação bem interessante, um personagem curioso, no mínimo. Agora vamos colocar uma personagem que sofreu, que provavelmente ainda está sofrendo. E tudo isso por causa de uma marcada, que é a Margot. Você não deve, talvez eu não lembre de nome, mas é essa boneca aqui. Ela era uma gêmea de uma dupla de gêmeos que eram conectados mentalmente. Eles meio que eram conectados desde sempre, eles eram praticamente uma mente só para dois corpos. Não lembro se era exatamente a descrição, mas é basicamente isso. E no episódio 10 de Calamidade, em que a Yuki e o Dominique são apresentados, a gente vê ela e o irmão dela em ação. Só que, falo graças como se fosse algo positivo, mas devido a um ritual da Yuki de paradoxo, o irmão dela acabou morrendo. E a sanidade dela, se não zerou, ficou muito perto de zerar. Eu tenho quase certeza que zerou, pra falar a verdade. E isso parece ter acarretado em um momento mais complicado pra Yuki dentro do Obscurité, mas pode ser que não também. A gente vai ver em Apocalipse. Mas eu acho que ela vai voltar de algum modo. Porque é uma situação bem interessante, né? Imagina, você sempre esteve conectado com outra pessoa e você perde ela. Não é só um luto, você perdeu uma parte de você. É interessante, uma NPC bem interessante. Eu queria que ela fosse mais trabalhada. Espero que volte. Eu gosto bastante. Inclusive o design é bem bonito. Você instantaneamente destruiu o Riel que tava morrendo no chão. Não, Yuki! Avisei pra se afastar. A Margot, ela grita e ela olha pra você. O que você fez? A Desiree, ela olha. O que você fez? Você tá maluca? Foi a Yuki. A Ivete tá levando ela pra cima. O Fabrício tava com ela. A Margot vai correndo pra cima da Yuki te atacar. Oh my God. Meu Deus, Margot. Foco, porra! Pode? Pra tentar acalmar ela. Então Ela tá enlouquecendo. E adianta usar diplomacia? Sim, se você for treinado, sim. Eu também. Tá, calma, deixa eu ver se eu sou treinado. Eu sou treinado. Você Tá, treinado eu não tenho. Mas eu tenho língua de prata, que aumenta mais 1 no atributo envolvido no teste. Eu vou jogar um D20? Eu permito você fazer isso. Tá. Ela fala, Yuki, a gente precisa conversar depois. A Margot vem correndo pra cima de você e a Desiree segura ela. Ela não deixa. Calma, Margot, calma! Essa é a ação das duas. Nice. Deixa eu ver se ela deixa de enlouquecer com a Desiree. Me deixa. Ela enlouquece e mata a Desiree. Porra, língua de... Tá, a Desiree salva a Margot de enlouquecer. Nice, Desiree, Ela bota a mão no ombro. Pensa no Mark, pensa no que o Mark faria. A gente pensa nisso depois, eu também. Eu não entendi, mas pensa no Mark. E a Margot ela começa a chorar e se agacha no chão. Chorando muito. Você olha, tipo, a Margot, ela olha pra você assim, ela tá completamente desolada. Você nunca viu ela assim, ela perdeu literalmente metade de quem ela era.
Ela tá olhando assim pro vazio. Tá tão vazio. Tá tão vazio. Mestre, E por último, esse eu deixei pro final porque pra mim é o mais estranho. Não por uma questão de lore, mas por uma questão narrativa. Imagina assim, você é o mestre, você faz uma campanha, uma temporada, e você sabe que no final os personagens vão ter ido pro futuro. Sim, eu tô falando de Sidol, Sinais do Outro Lado. Você faz isso e você, nos 45 do segundo tempo, coloca pra aparecer um suposto par romântico, um possível par romântico de um personagem. Qual que é o intuito disso? Porque você sabe que eles vão ir pro futuro e não vai ter como ter esse par romântico. E sim, estou falando da Hiro, que apareceu por um momentinho só na cena lá no Sinais do Outro Lado. Uma ceninha que ela tava jogando no arcade, daí o Guizo vai lá e eles se dão bem. É uma cena bem engraçada e fofa. E narrativamente isso é muito estranho pra você colocar esse NPC lá especificamente. Você tem que ser ou muito sádico, ou esse personagem tem que ter alguma coisa estranha por trás. E pra ele ter dado um ênfase que ele deu, que o mestre deu um certo ênfase pra Hiro, eu acho que tem alguma coisa por trás dela. Até porque é uma lanchonete, café, não lembro qual era o nome, mas era uma pizzaria no meio do nada. Pra ela ir lá só pra jogar arcade, talvez ela soubesse de algo. Oi? Ah, Você vem sempre aqui? no meio da estrada? É? Ah, na verdade, sim. Qual a sua música favorita? Você é você. A minha também! Qual o seu nome? Guizo. Qual o seu nome? Rito. Rito. Eu não pisco, eu fico só olhando assim. Olhando. Prazer em te conhecer. A gente vai se ver. Com certeza. Ela tenta te dar um susto, vê se você pisca. Ela faz assim, Eu faço a mesma coisa. Eu preciso ir. Tchau. Tchau. Aí eu viro, tipo, lágrima. Ou talvez ela viesse a ter um papel importante no futuro, quando ela ficasse mais velha. Não sei. Teremos que ver. Mas, pessoalmente, é a que mais me intriga, não por uma decisão de lore, nossa, que personagem complexa, mas narrativamente mesmo, porque eu, como mestre, eu não colocaria isso. E o Selbit, eu acho que ele não perderia tempo com uma bobagem dessas. Não que seja uma bobagem ter um par romântico, mas para um negócio que é focado em investigação, Taxi Doll é mais comédia. Mas no final não tinha como a Hiro fazer parte da equipe, não tinha como ela ir pro futuro. Então meio que ela foi colocada como uma esperança inviável. Não valia a pena colocar ela ali, mas o Selbit mesmo assim fez questão de colocar. O que me deixa ainda mais intrigado. Porque ou ele foi muito sádico, o que eu admiro pra um mestre, que geralmente histórias mais tristes são mais legais de assistir, principalmente em RPG, pra mim, pessoalmente. Ou tem alguma coisa por trás dela. O que é muito capaz, porque é o Selbit. Eu acabei de notar que eu estava chamando a Rito de Hiro. Eu peço perdão, só que eu pensei em regravar o áudio, só que tava com uma explicação tão bonitinha até pra mim gaguejando, eu resolvi deixar. Por causa que Hiro é outro personagem aí que tem esse nome, que é um nome bem comum. Rito é mais diferente mesmo. E também eu pensei em outra possibilidade, que poderia ter uma side quest dela, mas eu acho que ele teria comentado no Revelando os Doll. Mas enfim, narrativamente falando é o caso mais estranho, tanto que eu deixei pro final. Mas é isso, gente. Ainda tem outros personagens esquecidos que são pouco comentados. Tem o Fabrício, tem a própria Desirê. Então dá pra fazer outras partes de vídeos assim. Só tem que ver o feedback de vocês. Se vocês curtirem, comentem aí, dá um like, se inscreve, hypa, que ajuda muito. Ajuda mais do que parece. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu passei bem por cima porque a maioria deles não tem quase nada mesmo sobre. Então, querendo ou não, ia ficar um vídeo
não tão aprofundado. Mas é bom trazer à tona esses personagens esquecidos. Mas é isso. Muito obrigado por ter assistido. Nos vemos no próximo vídeo. Beijão. Fui.